Pessoal, bom dia a todos e a todas. Quero fazer uma saudação especial aqui para aqueles que estão chegando pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou Tadeu Ramos, professor de filosofia do IFRS Campos Rolante. Nesse momento, eu estou falando de Passo Fundo, é a cidade que eu moro, aqui no norte do estado. Eu conversava agora há pouco antes com o Eduardo. Hoje está um belo dia, sol, tempo bom. Agora são 12 graus, está fazendo. Espero que vocês aí também estejam bem confortáveis em casa, né, se protegendo, enfim, se cuidando, né, da situação que a gente está vivendo. Eu não vou fazer uma rodada de apresentações, eu só, enfim, se alguém se sentir à vontade e quiser dizer alguma coisa dos alunos novos, tem alguém aqui que é a primeira vez que está chegando aqui? Eu, Marcos. Marcos tá, é a primeira semana essa agora, tu entrou pela essa última chamada agora, né? É, Ok, beleza. E tu é da onde, Marcos? eu de igrejinha. Igrejinha. Acho que tem vários colegas aí, né, que são alunos do IF que são de Igrejinha. Eu já identifiquei vários aí, né? Não só na agropecuária, mas os outros cursos também. Muito bom, Marcos. Então seja bem-vindo, né, aos demais que também estão chegando pela primeira vez. Sintam-se muito bem acolhidos, né? A gente sabe que não é a melhor forma da gente recebê-los no instituto, mas é a forma disponível, é como a gente está trabalhando aí, não só nós, né, mas muitos lugares no mundo inteiro estão fazendo isso também. Tá? Então, seja bem-vindo, Marcos, e em teu nome eu saúdo os demais ingressantes aí, alunos novos, né, que estão chegando essa semana aí no Campus Rolante. Os demais já sabem, mas a minha aula funciona assim. A gente faz um encontro semanal nas segundas-feiras, às 8h30 da manhã. Toda segunda-feira a gente vai ter, exceto se tiver alguma outra demanda do campus, a gente não vai fazer. Mas, a princípio, toda segunda-feira, nós teremos um encontro síncrono, tá? A gente chama de encontro síncrono, né? Mas é uma aula. Eu trabalho, assim, os conteúdos referentes aos materiais que vão estar disponíveis para vocês no Moodle. Não sei se alguém já falou isso para vocês, mas vocês têm um ambiente virtual de aprendizagem, o Moodle, ele é uma plataforma onde vocês vão ter acesso aos textos, à gravação das aulas, aos questionários, às atividades que vocês terão de fazer, tá? Eu imagino que vocês já devam ter um acesso, já deve ter sido encaminhado para vocês aí uma forma de vocês terem usuário e senha, acessar esses materiais, né? E também, vocês também deverão acessar o SIGA. O SIGA é onde vocês vão ter o lançamento das frequências e das notas de vocês, tá? Eu vou adotar também, a partir da aula de hoje, acho que agora a gente fechou a turma, né? Já são 35 alunos registrados no SIGA. A partir da aula de hoje, ao final do encontro, eu farei uma chamada, né? Para ver quem está presente aqui. As atividades, né? Elas ainda, eu não fiz correção, eu não fiz ainda, não encerrei as atividades. Se eu encerrei, vou ter que reabrir, né? Porque esses alunos que estão chegando agora, eles vão ter de assistir às aulas que perderam, vão ter de acessar os materiais, vão ter que fazer as atividades, né, para poder também, vamos dizer assim, acompanhar a turma de forma, né, a terminar aí esse primeiro bloco, obtendo, né, o aproveitamento. Então, assim, eu peço para aqueles novos, né, Marcos e os demais que estão entrando aqui, que também acessem o Moodle. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês também podem me procurar, mandar um e-mail, enfim, tá? Podem entrar em contato comigo. Bom, feitas essas considerações iniciais, eu vou abrir o espaço para perguntas, questionamentos dos demais. Alguém gostaria de falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? As aulas de matemática, professor, agora estão ficando um pouquinho mais sérias, já está tendo correção de exercícios, e as aulas mente do senhor acabam se sobrepondo um pouquinho no início das aulas da de matemática. Tá. Claro, não é reclamar nem nada, é só comentar isso, que eu acho um pouquinho ruim, que às vezes, tudo bem, tem uma aula importante, até bastante da matéria do senhor,
assim como também tem correção de exercício e explicação de matéria na de matemática. Tá. Que hora que termina, que hora que começa a matemática, Eduardo? 9h30. 9h30. Não, é só a gente ser bem pontual, né? 8h30, então... ou a gente pode também fazer um pouco mais cedo, começar um pouco mais cedo, a minha. 8h15, terminamos 9h15. É uma opção também, né? Para também não ficar assim, não ficar assim também, termina uma aula, já começa outra de imediato, assim. Alguém levantou a mão aí, Natália? Não, senhor, eu só queria dizer que, tipo, não tem nenhum botão no Moodle onde a gente possa enviar as suas atividades. Tipo, só tem ali o material de leitura e só. Tipo, não tem... É que, na verdade, você tem... Natália, tu é nova? Tu já... Não, eu já tô no IF já faz mais de um ano já. Desculpa, eu não lembro o nome das pessoas, eu não consigo Não, identificar. é que a gente tinha outro professor de filosofia. Sim, eu lembro. Deixa eu só abrir o Moodle. A não ser que o meu Moodle esteja com problemas, entendeu? Não, Natália. Assim, ó, aqui na verdade eu lancei, como tinha esse pessoal chegando, eu lancei um questionário só, tá? E aí o segundo questionário eu vou estar abrindo ele hoje, tá? Tá bom, tá. Eu assim, vocês, eu acho que ele ainda tá, deixa eu ver, questionário. Tá? Eu sei que eu fiz uma atividade só, que era no Sim. Moodle. Não, isso. É porque assim, ó, vocês, deixa eu só ver aqui. Eu não coloquei muitas atividades agora, porque esse pessoal que estava chegando agora ia ficar também, de certa forma, prejudicado, tá? Sim. Então, deixa eu ver. Senhor, para mim, o questionário 2 já foi disponível e eu já respondi ele. Gente, mas é só o meu que está com falhas? Não, o meu também tá na primeira atividade que o senhor lançou para nós, se eu não me engano. Eu acho que daí eu já encerrei o tempo lá, né, Gustavo? Foi isso? Do caça-palavra? Não. De qual delas, senhor? Não, eu não coloquei caça-palavras. Caça-palavras é de filosofia. Tá certo. Mas eu sou professor de filosofia. Ai, sociologia. Isso. Tá, desculpa, senhor. Não foi nada. Troquei as matérias. Tranquilo. Então, tem 2 questionários já, tá? Tá bom. E eu acho que eu liberei eles, acho que foi no fim de semana só, tá? Então, assim, ó, tu vê bem certinho, Natália, qual que é o questionário que tu não conseguiu fazer, tá? E depois tu me fala. Mas, a princípio, é para estar tem o 2 e o 3. O 2, eu acho que eu abri ele, na verdade, semana passada. Não, só, tipo, o único que apareceu foi o primeiro, lá da primeira aula, eu acho. Alguma coisa assim. Tá, eu vou configurar bem direitinho, tá? Tá bom. E aí eu vejo... Deixa eu ver só um pouquinho. Não, o que vocês vão ter de fazer, eu deixei ele ainda na semana passada, né? É o questionário 2, tá? Ele está na tarefa semanal ainda da semana passada, tá? Mas ele está aberto para vocês responderem, deixa eu ver bem certinho a data, ele vai estar aberto para vocês responderem até dia 21, até segunda-feira que vem, tá? É só, o 3 também já está aberto, mas esse vai ser fechado mais adiante, tá? Até porque os conteúdos que eu coloquei ali, eles vão ser da aula de hoje e da próxima aula, tá? Mas o que vocês têm de fazer é o questionário 2, que está lá ainda na semana 3, tá? O primeiro, na primeira semana tem uma tarefa, questionário 1, daí na semana 3 vocês vão ter um questionário, que é o questionário 2, que é esse que vocês têm de fazer, tá? E daí da aula de hoje, da aula da segunda-feira que vem, vai ter mais um questionário, que aí, deixa eu jogar ele já aqui, vai ser aberto na semana que vem, tá? Então, a rigor, vocês têm 2 atividades só para fazer, Natália. Deixa eu jogar o dessa semana que está aqui já para outra semana. E Tá bom, vocês vão se confundir obrigada. aqui. Tinha mais alguém que tinha levantado a mão, acho que antes, né? Senhor, também na aula
da semana 4, do dia 14 até o dia 20, também tem aquele fórum de discussão. Ah, tá. Mas isso eu vou explicar mais adiante, tá? Não é ainda que a gente não entrou nesse conteúdo ainda. Aqui. Aqui. Ok. Acompanhem as semanas, né? Eu vou projetar depois para vocês e daí vai ficar bem organizadinho lá, tá? Tinha mais alguém que tinha levantar? Acho que a Amanda tinha falado também. Ia falar, Amanda? Não, Tranquilo? tranquilo. A Aline e a Amanda são familiares? Têm o mesmo sobrenome? Parente bem de longe. Parente bem de longe, então tá bom. Muito bem. Vamos começar então, pessoal? Mais alguma pergunta dessa natureza? Se não mais, eu vou... deixa eu ver se alguém colocou alguma coisa aqui no chat. Não. Eu vou projetar minha tela. Aqui. Vocês estão vendo já aí, né? Sim. Bom, falando isso que o Eduardo também perguntou, vamos decidir isso. 9h25 eu vou encerrando a aula de hoje. E quem sabe na semana que vem a gente começa um pouquinho mais cedo. Pode ser, turma? 8h15. E aí a gente vai até as 9h15. Pode ser? Pode. Para mim, tranquilo. Pode. Então tá beleza. Até porque o nosso horário, pessoal, deixa eu explicar para vocês. Nós temos 3 períodos, né? A princípio, o nosso horário, se estivéssemos presencialmente, ele seria das 7h10 às 9h40, tá? Então, assim, eu estou trabalhando um período com vocês, e ele tem que ser em torno de 1 hora, né? Menos que isso, eu acho que a gente já vai também começar a se complicar, tá? Então, eu considero daí um período de leitura e um período de atividade que vocês têm de fazer, certo? Então, é importante, assim, que a gente aproveite esse tempo, né, desse encontro, tá? A gente sempre tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum encaminhamento também, né, como a gente fez agora há pouco, que a gente precisa ter esse tempo para fazer também. Então, vamos fazer assim, ó. Na segunda-feira, a gente começa um pouquinho mais cedo e terminamos um pouco mais cedo também, tá? 8h15 às 9h15. Certo? Bom, vamos retomar um pouco daquilo que a gente estava fazendo na semana passada, tá? A gente está estudando as origens da filosofia, o surgimento da filosofia, tá? E para a gente entender como que surgiu a filosofia, a gente precisa entender qual era a forma de conhecimento disponível à época, onde surgiu aquilo que nós chamamos hoje de filosofia, tá? E eu falava para vocês na semana passada, né, que a forma de conhecimento disponível à época eram as narrativas mitológicas, tá? Na aula de hoje, a gente vai ver um pouco a passagem que há, né, dessas narrativas mitológicas propriamente para o surgimento da filosofia. Por isso que o título da aula de hoje é Do Mito ao Logos, né? Logos é uma palavra grega que quer dizer conhecimento ou razão. Eu diria que seria mais bem traduzida por razão. E o mito como a gente estava vendo na semana passada, o mito são aquelas narrativas simbólicas, fantasiosas, que não retratam uma realidade, né? Mas que servem também como uma forma de congregar as pessoas em torno de uma verdade, né? Em torno de uma forma de conhecimento, certo? Bom, a gente viu isso aqui, da aula da semana passada, né? Essa forma de conhecimento, ela predominou, né, por cerca aí de 500, 600 anos, né? Essa concepção mítica de mundo, né? Em que o mito tinha a função, então, de resolver, explicar, enfrentar um problema, um drama da humanidade. E as ações humanas,
né, nesse contexto, as respostas às grandes questões humanas, elas eram sempre motivadas pelo sobrenatural, pela vontade dos deuses, né, pela ação dos deuses, pelos castigos dos deuses, por uma série de motivações que não a própria vontade humana. Tá? Então, isso é uma coisa bem importante, né? Porque é como se os indivíduos passassem a ser... Passassem, não. É como se os indivíduos fossem como marionetes na mão dos deuses, né? As suas ações, e não só as ações humanas, mas tudo que acontece no mundo, né? As causas, vamos dizer assim, de todas as coisas do mundo, elas eram causadas pela força do sobrenatural. O sobrenatural aqui, se serve para vocês, seria aquilo que a gente pode dizer que seria a vontade dos deuses. Né? Esse sentido de sobrenatural. E o mito também tinha a função de representar a unidade das pessoas. Né? Quem acredita em mitos, geralmente quer fazer parte de alguma coisa. Né? Isso vale até hoje, tá, pessoal? Né? Sempre quando surgem figuras, né, que se autoproclamam o mito, né, ou alguém denomina outra pessoa de um mito, é porque também sente essa necessidade de fazer parte de algo, né, estar engajado em algo, fazer parte de um movimento. Né? A gente viu também na semana passada, né, a figura do poeta Rapsodo, ou o Aedo, né, que era aquele que narrava, então, essas histórias. Eu até mostrei uma imagem para vocês, aí depois eu volto lá na imagem, mas esse contexto, então, eu falava para vocês, eu estou só resgatando a aula passada, tá, gente? Ele representa os nossos primórdios culturais. Acho que foi nessa turma que eu falei, né? Vocês já fizeram, certamente, né, no ensino fundamental, lá uma atividade chamada árvore genealógica, desenhar a árvore genealógica. Nessas nossas primeiras aulas, nesse nosso primeiro contato com o componente curricular de filosofia, vocês vão ver que a gente está indo atrás dos nossos antepassados, da nossa árvore genealógica cultural. Né? É como se do Tadeu, enfim, de qualquer outro colega, né, do Eduardo, da Natália, da Amanda, é como se a gente fosse buscar os nossos antepassados, os bem distantes, culturais. Né? É como se a gente fosse lá, não só encontrar os nossos avós, bisavós, mas regressar, assim, lá nos primórdios, nas primeiras manifestações culturais, né? Que é onde está a semente dos nossos, do nosso modo de vida, da nossa forma de organização, da nossa cultura. Tá? E aí, essas histórias, elas eram narradas, contadas, né, por meio de epopeias e tragédias. Tá? Deixa eu buscar uma coisa para vocês aqui, vou mostrar uma coisa para vocês que eu adquiri essa semana. Só um pouquinho. Tá bom. Vocês estão me vendo, pessoal? Eu fui buscar a minha mais recente aquisição. Então, essa história aqui que eu falava para vocês, ó, a Ilíada e a Odisseia, esse é o primeiro volume, a Ilíada, tá? E essa é a Odisseia. Então, são os dois, esses são considerados os dois primeiros livros, né, da literatura ocidental. E esses dois primeiros livros, pessoal, aqui essa versão que eu adquiri, ela tem a tradução, são os cantos, né, dessas epopeias, e eles têm a tradução para o português e a versão original em grego. Tá? Então, é uma forma também que eu pretendo, com o tempo, desenvolver mais, que é aprender um pouco também da língua grega. Tá? E essas duas obras, elas são importantes por uma razão.
que é o que a gente vai ver mais na aula de hoje. Todas elas, essas duas obras, e também tem uma outra que é a Teogonia, né, que é de um outro escritor chamado Hesíodo, que conta a história, por exemplo, da genealogia dos deuses, né? Essas histórias, elas eram sempre transmitidas oralmente, né? Eu falava isso na semana passada. O poeta narrava essas histórias. A diferença é que com Homero, a gente tem essas histórias que elas eram transmitidas, né, por esse poeta aqui para as outras pessoas, elas passam a ser escritas. Eu já falei isso para você semana passada ou não? Acho que sim, né? Falei ou não? Vamos ver se vocês estavam atentos. Sim, prof. Elas passaram a ser escritas, né? Quando você escreve, tá? Quando as histórias passam a ser escritas, quando os personagens passam a receber denominações escritas, né? Então, quando a obra passa a ser, vamos dizer assim, congelada, tá? No sentido de que não é mais agora uma história simplesmente contada, passada oralmente de geração em geração. Quando ela passa a ser escrita, ela faz, e elas são escritas quando, pessoal? Ó, aqui tem algumas datas para vocês terem uma noção mais ou menos de quando que a gente está falando, tá? Então, elas eram transmitidas oralmente, elas foram passadas, transmitidas oralmente, pessoal, cerca de 8.000 anos antes do presente, ou seja, 6.000 anos antes de Cristo. Só para vocês terem uma noção de quanto tempo tem essas histórias. Então, olha só, pessoal, aqui a gente tem, e isso é uma maravilha do mundo contemporâneo, né? Eu consigo ler uma história, e chega a me dar um arrepio até, ó. Uma história que ela tem 8.000 anos. Tá? 8.000 anos, pessoal. Supõe-se, né? Registros sugerem que elas têm mais ou menos esse período. Uma história de 8.000 anos. Aí eu fico, assim, só escutando, né? Algumas pessoas que vêm com algumas historinhas, algumas novelinhas, alguns filmezinhos de historiazinhas, assim, e tal, e acham que estão fazendo grande coisa, né? Quando nós temos histórias que foram escritas e contadas, né? Com mais de 8.000 anos. Então, a gente precisa também ter, assim, um pouco essa humildade, né? De se deparar com essas histórias tão antigas, né? E tentar explorar o significado, o sentido delas, tá? Então, voltando aqui. Elas eram transmitidas oralmente, mais ou menos reproduzindo esse cenário aqui, né? Um poeta inspirado pelas músicas que contava para as pessoas. E depois lá, com Homero e Hesíodo, o Homero, então, escreve a Ilíada e a Odisseia. Não, vejam, não é ele que cria a história, pessoal. Tá? Isso é uma coisa interessante também. Não é ele que cria a história. Ele não é um autor da história. Ele é o escritor da história. Tá? E aí, quando a gente tem a história escrita, a gente pode começar a se perguntar, tá, mas será que essa história é real mesmo? Será que ela aconteceu? Como que ela aconteceu? Né? Quais foram aquilo que está narrado ali como uma história fantástica, vamos dizer assim? Perdão. Será que efetivamente aconteceu? Será que as ações, o tempo, o lugar, tudo que aconteceu ali naquela cena efetivamente aconteceu? Tá? Essa é a vantagem, não sei se é a melhor palavra, vantagem, mas esse é a importância, né, da gente pensar, da gente entender, melhor dizendo, da gente entender qual a importância da escrita para o desenvolvimento do pensar. Tá? Eu assisti uma palestra recentemente de um professor de filosofia da educação e ele falava isso, que um grande exercício para a atividade filosófica é a escrita. Escrita, é escrever. Porque quando a gente escreve, né, quando você escreve algo por iniciativa própria, você você passa a ser o autor daquilo. E quando você lê o que você escreveu com atenção, você começa a pensar naquilo ali. Né? Então, foi isso que aconteceu. Quando o Homero escreve, mais ou menos por 700 anos antes de Cristo, então, as pessoas começaram a ler essas histórias, começaram a se questionar mais sobre elas. Tem alguém chegando aqui. Leonel.
Olá, bom dia, quem chegou agora? Muito bem. Um passo a mais. Essa história que eu queria explorar ela mais com vocês. Essa aqui a gente não explorou na semana passada, né? A gente viu o mito da Pandora, né? E do Ícaro. Foi isso, né? Na turma de vocês. Mas o Odisseu e as sereias, não, né? Não. Então, agora que eu queria a participação de vocês. Esse é o exercício da aula de hoje. Na aula. Por favor, me descrevam essa cena aí. Tudo que vocês estão vendo. Podem ir falando. Podem escrever pelo chat também. Alguém pode falar, abrir o microfone. Sei lá, parece as mulheres se ajoelhando na frente, pedindo perdão, alguma coisa assim. Sei lá, parece. Não sei dizer, parece que um homem muito importante, poderia se dizer, sei lá, algum um deus, alguma coisa assim, e muitas mulheres. Muitas Que não, né? seria esse? Ou é Jesus, não tem como saber. Mas, sei lá, parecem, tipo, mulheres que estão, sei lá, querendo ir atrás dele, preocupadas, alguma coisa assim. Tá, Não sei, tipo, minha representação. ótimo. Para Obrigado. mim são sereias tentando invadir um navio mercante para afundá-lo. Tá. Mais alguma? Alguém escreveu alguma coisa no chat. Deixa eu ver. Parece que eles estão tentando escapar das sereias. Quem que foi que escreveu? Vamos ver. Mateus. Uhum. Parece que as mulheres estão tentando subir no barco. Sim. Deixa eu voltar lá para a apresentação. Vamos lá, pessoal. Mais alguma intervenção? Mais alguma fala? Além delas estarem tentando invadir o barco, tentando afundar eles, os homens, na minha visão, só o que está em pé, que está dando bola pro acontecimento ali, pro que está acontecendo. Os outros estão só remando e nem estão prestando atenção. Muito bem. Tu conseguiria identificar, talvez, por que eles não estão prestando atenção nas sereias? Já percebeu alguma coisa de diferente entre eles e o que está prestando atenção nelas? Sim, já percebi. Tem um que está encantado por elas e os outros não querem se encantar para não acontecer o mesmo. Tá. Mas tem alguma coisa de diferente entre um e outro? Tu percebe alguma diferença? Além do encantamento de um e dos outros não estão Então, eu encantados? acho que eu percebi. Ah, Parece que o que tá amarrado tem asas. e tem mais uma coisa que diferencia ele dos outros. Olhem bem. Vocês já viram assim, às vezes tem até umas brincadeiras, né? Quando a gente vai olhar uma tela, uma pintura assim, a gente tem que olhar para todos os detalhes. Todos, 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 todos. Professor, parece que o que tá de em pé é o único que não tem nada na cabeça. Sim. Uhum. Ele tá Sim. amarrado? Alguém falou alguma coisa que eu não ouvi. Pode repetir? Ele tá amarrado? Ele está amarrado, sim. Tem alguém amarrando ele. Tem alguém tentando puxar ou empurrar ele também. Está amarrando mais forte ele aqui, ó. Né? Sim, sim, sim. A corda amarrada, ele já está amarrado, né? Aqui é o mastro do navio. Né? E ele já está amarrado. E esse aqui está segurando mais forte ele ainda, porque, como alguém falou, ele está muito encantado com as sereias. É que nem aquele ditado. Vamos prestar atenção para não cair no canto da sereia. O canto das sereias, olha aí, ó. O Eduardo já está trazendo mais um aspecto, ó, o canto das sereias. Bom, mais algum comentário, pessoal? Sora, eu tô tentando identificar, mas até agora nada.
Tu falou de canto e eu reparei que eles estão com os ouvidos tampados. Sim. Tem alguém que não tá com os ouvidos tampados? Ele, o cara que tá amarrado. O cara que tá É, o cara amarrado, tá né? amarrado. E pela direção ali, parece que elas estão olhando pra eles. Os outros não ligam pra elas, elas não ligam pros outros, mas elas estão olhando pra eles porque eu acho que elas sabem que ele tá vulnerável. Olha só, quem foi que falou agora? Eu, Agnes. Agnes. Muito bem, Agnes. Bom, deixa eu contar. Bom, esse personagem aqui, ó, é Odisseu, tá? Algumas traduções chamam ele de Ulisses, né? Ulisses é o nome latino dele, né? Essa obra, pessoal, como eu falei para vocês, ela foi passada de geração em geração, ela chegou até nós hoje, né? Eu consegui a minha edição, né? Que é um tema que eu pretendo fazer ele em algum momento. Essa história, essa cena, o que eu vou falar para vocês aqui agora é meio ousado, meio não, é ousado, mas há muitas interpretações que dizem que esta é a principal passagem da mitologia grega. E Odisseu é o grande representante, é o grande personagem do que é o ser humano. Aqui nós temos, nesse quadro aí, ó, a representação de uma definição do que é um ser humano, né? E mais, essa história, apesar de ter sido contada e passada de geração em geração, e de ter mais ou menos 8.000 anos, porque, lembra que eu disse para vocês, né, Homero escreveu ela por volta de 700, 600 antes de Cristo. Mas ele escreveu, a história tem mais de 6.000 anos antes de Cristo, né? Então, 8.000 anos antes do presente. Apesar dessa história ter 8.000 anos antes do presente, esse personagem aqui é a síntese do que é um ser humano, tá? Bom, primeiro, deixa eu contextualizar para vocês a partir dos próprios aspectos que aparecem na tela, tá? Essa tela foi pintada no início do século XX, né, no ano 1909, Ulisses e as Sereias, né, ou Odisseu e as Sereias. O pintor é esse sujeito aqui. Eu não sei, mas provavelmente deve ser em inglês, uma coisa assim. Essa tela aqui, ela deve ser bem alta, bem grande, né? Só pelas dimensões, as obras dessa época aqui, do início do século, geralmente ela deve ter uns 3 metros de largura por 1,80 m, 1,90 m de altura. Elas são bem grandes. Esse é um barco, é o barco que Odisseu está viajando, Odisseu e seus homens, né? Odisseu é o sujeito que cria a história, que cria o cavalo de pau, a ideia dele do cavalo de pau da Guerra de Troia. Lembra que eu comentei com vocês já na semana passada? Odisseu é o que tem a ideia de fazer o cavalo de pau para os gregos entrarem nos portões de Troia, né? Odisseu é um homem muito astuto, um homem muito inteligente, é um homem muito... usa muito da sua capacidade racional. Só que acontece um fenômeno engraçado, né? A Guerra de Troia ela dura 10 anos. E quando termina a Guerra de Troia, todos os seus grandes exércitos querem voltar para suas cidades. A cidade de Odisseu é Ítaca. É um reino muito próspero, né, que era governado pelo Odisseu antes da guerra. E o Odisseu está voltando para a sua cidade, para Ítaca. Só que ele se perde no mar, né? O mar é muito violento, vocês estão vendo aqui ou não? O mar é muito revolto. Lembra que eu falava para vocês que os gregos viajavam muito por aquele mar, o mar Mediterrâneo? E esse mar, ele era um mar que é muito, muito rochoso, né? Muitas montanhas, muitos lugares inóspitos, né? E as pessoas acabavam se perdendo. E Odisseu ficou perdido no mar durante 10 anos, né? Ele se perdeu, ficou um tempo em algumas ilhas, né? Enfrentou várias batalhas no mar. O Ciclope, aquele que só tem um olho, né, na testa, enfim, é um monstro que ele enfrenta. Depois ele fica na ilha de Circe, né? Uma ilha que... Circe é uma bruxa, né? Uma feiticeira, vamos dizer assim, que, enfim, ensina muitas coisas para Ulisses também, né? Para Odisseu. E um dia antes dessa viagem aqui, a Circe, que é a feiticeira da ilha lá onde ele estava, né, perdido, ele ficou 10 anos viajando perdido, e aqui ele já estava... Essa cena já é do final da Odisseia, já é quando ele está chegando perto da sua casa. E aí a Circe diz para ele: olha, o negócio é o seguinte, Odisseu, você vai encontrar, logo que você começar a viajar nesses seus últimos dias, aqui ele já está chegando, né? A história toda
tem muitos outros acontecimentos, né? Mas aqui eu acho que só tem 3 grandes acontecimentos depois dessa cena aqui. A Circe, essa feiticeira, diz para ele, você tem que ter muita atenção com as sereias. Logo que você começar a navegar, na manhã do próximo dia, você vai se encontrar com as sereias, né? Só que o canto das sereias é extremamente encantador. E se você não quer se deixar levar por elas, você precisa encontrar uma forma de não se deixar encantar pelo seu canto. A feiticeira fala isso para ele. E aí o que ele faz? Ele coloca cera no ouvido dos seus marinheiros. Pode ver que todos eles aqui, alguém falou, né, que todos eles estão com alguma coisa na cabeça, né? Cera nos ouvidos. Eles não conseguem ouvir o canto das sereias. É por isso que elas dirigem toda a sua atenção para Odisseu, né? E os outros, e o Odisseu daí fala para os seus marinheiros, olha, vocês façam o seguinte, ó, vocês remem, façam toda a força possível, né? Não me deixem, porque eu não quero tapar os ouvidos, porque eu quero ouvir o canto das sereias. Ouvir o canto das sereias é como se deixar levar pelas paixões humanas. O Odisseu faz isso. O Odisseu quer ouvir o canto das sereias. Ele quer experimentar aquilo que os seres humanos são. Ele quer fazer com que ele passe pelas sereias, né, ouvindo o canto delas, mas sem se deixar levar por elas. Daí ele fala, olha, se eu ficar enlouquecido, desesperado, querendo saltar atrás das sereias, vocês me amarrem mais forte ainda ao mastro, né? Esse mastro simboliza a retidão do caráter do Odisseu, né? Porque ele não queria se deixar levar pelas sereias, mas ele queria ouvir o seu canto para poder experimentar tudo aquilo que os seres humanos podem experimentar, mas que precisam superar, né? Então, esse plano do Odisseu, né, de atravessar aqui o mar, e ainda, depois que eles passassem das sereias, eles iam encontrar rochedos, né? Logo à frente aqui haviam 2 rochedos, onde haviam outros monstros, né? E ele precisaria passar para poder chegar na casa dele de volta, né? Então, ele queria muito voltar para a casa dele, né? É por isso que essa obra, a Odisseia, é considerada, né, talvez a principal obra de literatura do Ocidente, talvez uma das obras mais interessantes, mais belas e mais lindas e mais lidas, né? Porque o que é a história, né? O Odisseu vai para a Guerra de Troia com um exército enorme. Aqui no final ele já está com só 6 homens. Vocês estão vendo aqui, ó, tem 6 homens, né? 1, 2, 3, 4, 5. Tem um escondidinho ali atrás. E depois, logo nos próximos desafios que eles vão passar, que eles passam pelas sereias, né? Eles morrem e o Odisseu chega sozinho na sua casa, né? E aí por isso que dizem que Odisseu, toda a história, toda a Odisseia, é o retorno do homem para sua casa. A vida do ser humano é um eterno voltar para casa. É você experimentar tudo que o mundo pode oferecer. Aqui as sereias representam esse mundo sensível, né? O mundo dos prazeres, né? Você precisa experimentar, ouvir, nem que seja em partes ele, né? Não se deixar levar por eles, mas seguir os teus princípios, né? Usar a sua razão para poder atravessar Isso é o linguajar simbólico da mitologia, né? Bom, então esse é o mito, né? O Odisseu, então, tapa os ouvidos dos seus marinheiros, ele ouve o canto das sereias e mesmo assim eles conseguem atravessar. Depois que eles passam pelas sereias, os marinheiros, aqui não aparece isso, né? Porque aqui é bem a hora que eles estão ouvindo o canto das sereias. Os marinheiros falam que o Odisseu nem chegou a ver, mas aqui a volta era cheia de cadáveres, boiando de outros marinheiros, né, que se deixaram levar pelo canto das sereias, né? Era cheio de cadáveres, assim, de ossos, de crânios de seres humanos aqui por essa região do mar. Aqui não aparece, né, mas tem pinturas que aparecem, né, todas as caveiras, né, dos homens que se deixaram levar pelo canto das sereias. Mas o que é o canto das sereias? Uma linguagem simbólica o que o mito faz, é a fraqueza humana, são as paixões humanas, né? Seguir os seus prazeres, não usar a sua razão. Isso é a mitologia. Muito bem, mas nós estamos falando do que, pessoal? Nós estamos falando do nascimento da filosofia. E o nascimento da filosofia, ele vai superar isso, tá? Essa história
Tem muitas outras, né, pessoal? Tem muitas outras passagens da mitologia. Mas, enfim, entenderam essa história aqui, pessoal? Antes de eu dar o próximo passo? Até aqui tá ok? Estão entendendo? Eu tô entendendo, prof. Eu até gostei bastante. Conseguiram entender essa história, essa parte da história? Até aqui tá ok? Então, o mito opera nesse campo simbólico, certo? Todas as narrativas mitológicas, elas são muito bonitas, elas são fantásticas, elas são cheias de significado. O mito faz isso. O mito trabalha com um nível simbólico, né? Ele trabalha no campo do significado que as coisas têm. Um significado sempre simbólico, tá? Então, aqui, a cera nos ouvidos é para você guiar as tuas paixões, melhor, não deixar as tuas paixões guiar a sua vida, né? É você assumir o mastro, o leme, melhor dizendo, do seu barco. É você, diante de isso é mitologia, diante de algo que pode te distrair do teu caminho, é você se prender mais firmemente àquilo que conduz o barco da tua vida. Isso é mitologia, tá? É essa linguagem simbólica, cheia de significado. Mas nós não estamos falando de mitologia, né? O nosso curso não é um curso de mitologia. Aí vem os filósofos. E agora eu vou dizer uma coisa meio engraçada, que talvez vocês podem achar meio absurdo, né? Mas os filósofos são os chatos da história. Chatos no sentido positivo, vamos dizer assim, né? Essas histórias, elas eram contadas mais ou menos até 600, 500 anos antes de Cristo. Nesse período, é o que a gente chama de... Quando começa a entrar em decadência esse período mítico, né? Ou pré-arcaico, surge o apogeu da cidade de Atenas. Tá? Então aqui está, né? Aqui está só as ruínas, né? Mas esse aqui é o templo dos deuses em Atenas, né? Aqui era o centro cultural, né? Enfim, é como se fosse assim o ponto máximo da cidade de Atenas, a Acrópole. E aqui estão as ruínas, né? Isso aqui é do período arcaico, a construção original, né? A reconstrução original, né? E aqui são as ruínas, né, desse templo aqui. Nesse chamado período arcaico, já do século 6, 5 a.C., essa região que antes vivia guerreando um contra o outro, as cidades-estados, elas se, entre aspas, pacificam, e nós temos o desenvolvimento, então, de uma nova sociedade, né? Agora com atividades comerciais, com o surgimento da democracia e da cidadania na cidade de Atenas, né? Uma nova forma de viver em comunidade, e aí nós temos, por decorrência disso, o abandono dessa mentalidade mítica para o pensamento crítico, racional, filosófico e político. Então, uma mudança na sociedade grega, e de modo especial na cidade de Atenas, que é onde surge especificamente a filosofia. Tá? Não só em Atenas, né, mas toda aquela região, acho que eu mostrei para vocês numa aula, né? Não mostrei, mas enfim, uma hora dessa eu mostro para vocês. Toda aquela região do mar Mediterrâneo, né, do sul da Itália, da Turquia, dessa região ali, que é onde surgem as primeiras colônias, né, chamada Jônia Antiga e a Magna Grécia, que é onde surgem várias escolas filosóficas. E uma delas é a desse camarada aqui, tá? Que é o Tales de Mileto. Olhem o que Tales... Eu já mostrei isso para vocês? Não, né? Mais 5 minutinhos eu já encerro, pessoal. Esse é Tales de Mileto. O Tales está observando o que aqui, pessoal? As estrelas e imaginando formatos nelas. Exatamente. Não tem mais simbolismo aqui. Essa é uma atividade racional. Antes, lá, deixa eu voltar lá atrás, ó, antes as pessoas aprendiam as coisas por intermédio da ajuda de alguém que narrava histórias para elas. Agora, com Tales, ele começa a observar as coisas da natureza. É ele que busca a verdade na própria natureza. Esse é o primeiro passo da filosofia. Essa é uma informação bem importante. A filosofia começa quando os pensadores, ao invés de ficarem ouvindo histórias e encontrando sentidos simbólicos nas histórias contadas, eles passam a observar o mundo
e tentar compreender o mundo a partir da própria racionalidade do próprio mundo. Tentam compreender como que a capacidade intelectual de um homem pode compreender a natureza. Isso é o surgimento da filosofia. É uma inversão do ouvir, né, que a gente via lá nas histórias da mitologia, para o ver e observar. Né? Então, esse é o primeiro passo da filosofia. Né? A verdade, ela passa a ser buscada agora com critérios, com criticidade. Tá? A filosofia é uma explicação, isso é uma coisa bem importante. A filosofia é uma explicação racional e não sobrenatural dos fenômenos físicos. Querem ver? Bonita essa história que falei para vocês do Odisseu, né? Bem bonita, né? Mas olha o que um filósofo vai dizer. Olha, essa história que vocês estão dizendo das sereias, na verdade, não são sereias cantando aqui. Os homens iam atravessar determinados pontos do mar e sopravam, o canto que eles diziam que era o canto das sereias, desculpe, na verdade era o vento que soprava nas montanhas. E como os homens estavam cansados, inebriados da viagem, enjoados do mar revolto, eles achavam que eram sereias, mas na verdade eram sonhos. Sonhos deles com as mulheres deles. Eles estavam voltando para casa depois de muito tempo de viagem. Né? Então, a explicação racional para esse mito é que, por exemplo, os monstros que o Odisseu relata que via logo depois que passou das sereias, na verdade não eram monstros, eram grandes rochedos. Grandes rochedos. E como era muito difícil passar naqueles rochedos, se criou essa história fantasiosa, né, simbólica, para dizer aquilo que naturalmente a gente pode encontrar uma resposta. Tá? Então, essa explicação racional das coisas é a atividade dos filósofos. O mito, então essa distinção que eu faço aqui é bem importante também. Ó. O mito sempre diz aquilo que a gente não tem palavras para dizer. Né? Ele é sempre simbólico. Já a filosofia busca explicar aquilo que é o explicável. É uma narrativa, uma forma acessível de compreensão do mundo e do homem. Enquanto o mito é uma experiência coletiva, são projeções das interpretações do mundo interior e das impressões do mundo exterior, que são transformadas em imagem, e no fundo são imagens da própria realidade. Né? Então o mito sempre tenta organizar a realidade. E a filosofia ela tenta explicar a partir da racionalidade. Sempre que vocês verem essa palavra logos, pensem na palavra razão. Tá? É essa primeira distinção que tem que ficar claro. Né? Essa separação entre mito e filosofia. Tá? Então, nós temos uma mudança. Né? O mito passa a ser agora apenas uma história simbólica, enquanto a filosofia é uma atividade racional. É uma forma de compreender o mundo e a natureza de forma racional. Tá? Então, acho que essa é a primeira mudança que tem que ficar bem clara. Na próxima aula, a gente vai ver daí o próximo passo, que são os filósofos, primeiros filósofos, os filósofos chamados pré-socráticos, né? Enfim, a próxima aula a gente segue. Certo, pessoal? Alguma dúvida com relação a isso até aqui, pessoal? Deixa eu parar minha apresentação. Da minha parte, não. Tá ok? Algo que vocês gostariam de perguntar, de falar? Senhor, Diga. a Alessandra Becker tinha me perguntado qual era a chave para entrar no Moodle, na turma da filosofia da Agro 1. Daí eu não soube responder para ela. Espera aí que eu já... Antes de falar a chave... eu tenho essa chave anotada em algum lugar aqui, mas eu já mostro para vocês. Vocês estão vendo a minha tela ainda, né? Sim. Tá. Eu só quero mostrar para vocês, então, qual que é a atividade dessa semana, tá? Vocês vão fazer esse questionário aqui, ele está ainda na semana passada, tá? Para aqueles novos, eu sugiro que vocês façam a leitura dos textos, assistam às aulas, tá? Então, vocês vão fazer somente esse primeiro questionário para os novos, tá? O primeiro questionário, questionário 1, e esse questionário aqui, ó. O questionário 2. É só para fazer o 1 e o 2, por enquanto, tá? A partir da próxima aula da semana que vem, que aí vou lançar um novo questionário. E, enfim, as outras atividades. Certo, gente? Os questionários, eles já foram encerrados, isso que eu ia dizer. E a chave é Filosofia 1. Isso. Obrigado. Quem foi que falou? Amanda.
Amanda. Amanda, eu vou reabrir todos os questionários, né? Para aqueles alunos que estão chegando agora. O Marcos, enfim, para todos os outros demais que chegaram agora. Eu vou reabrir os questionários, o prazo, e daí vou dar mais uma semana aí para... Ô, senhor, abre pra mim também, tá? Porque pra mim não tinha esses questionários aí, não. Tá bom, Natália, eu vou olhar. Pode deixar lá que eu olho. Você está acessando o Moodle bem direitinho? Consegue? Sim, não, eu acesso bem direitinho já aprendi, mas mesmo assim, às vezes demora pra entrar, ou senão, tipo, às vezes não entra o botão pra me enviar as atividades, assim. Eu não sei se é o meu computador ou se é o Moodle que não gosta de mim. O Moodle não é uma pessoa muito simpática, tá? Se ele tivesse uma personalidade assim, ele seria uma pessoa bem Não, chata. ele seria muito chato, assim, muito insuportável. Sim, sim. Fala, Sara. A única coisa que eu tô tendo dificuldade é mandar os temas com as respostas pelo Moodle, porque só permite uma foto. E daí sempre tem que mandar por e-mail aqueles que são mais de uma foto, mais de uma coisa, sabe? Tá. Mas no meu questionário também? Não. É só. Pede para o professor que lançou essa atividade, Sara, habilitar. Tem uma ferramenta lá que permite texto online, né? Pede para o professor que está pedindo atividade assim, que ele coloque lá, que tem a possibilidade também de enviar o texto online. Você faz ali no Moodle mesmo e ele envia, tá? Tá bom. Tá? Gente, eu vou fazer a chamada da turma de vocês, tá? Por favor, se alguém já saiu, depois vocês me avisem, certo? Agnes. Oi, tô aqui. Tá. Alessandra. Eu tô aqui. Aline. Aline e Amanda estavam aí, né? Ela não tava, mas ela já saiu agora há pouco. Tá, eu vi que ela saiu. Brenda. Brenda. A Brenda tá presente, só ela só não quer falar, mas ela tá presente. Ela não quer falar, tá bom. Cássia. Eu. Daniele. Daniele, qual Daniele? Daniele Terezinha de Matos. Não, acho que ela saiu da escola, mas ela não tá participando. Ok, beleza. Eduardo, tá aí? Érica. Presente, prof. Érica. Tá aqui. Fabrício. Ele tava presente, mas saiu. Gabriel. Gabriel Cardoso. Desculpa, eu não vi. Estava na aula. Não, ele vai cancelar a vaga. Ah, tá. Guilherme Dinec. O Gui não veio hoje. Gustavo. Saiu. Qual dos dois? Gustavo Machado. Eu. Gustavo Alves. O Gu saiu. É que os dois são Gustavo Alves. Eita. Ah, não, aí vocês me matam. Gustavo Alves Machado e Gustavo Henrique Alves. Ambos estavam na aula. Tá O bom. Gustavinho tá aqui, o outro já saiu. Jennifer. A Jennifer que saiu, né? A Jennifer saiu. João Vitor. João Vitor da Silva. Ele não tá participando das aulas. João Vitor Rodrigues. Ô, senhor, começou outra aula, eu vou lá, tá? Tá, beleza. Quem era? Só me diga aí quem era. Agnes. Agnes, tá, beleza, tá bom. Podem ir. Quem já respondeu pode sair. Eu ia falar, acho que quem já respondeu Sim. pode sair. Quem respondeu já pode sair. João Vitor Rodrigues. João Vitor. Não, o senhor não tá. Júlia Tisato. Aqui. Cauê Saft. Não sei se ele participou hoje. Larissa Damer. Aqui. Lavínia. Lavínia não veio hoje também. Mas ela tá inscrita, né? Sim. Luana. A Luana saiu da escola. Leonardo. Tá presente também, tava presente. Luísa Schmidt. Presente. Maicon. Acho que não tá na escola. A Luzângela. Eu pulei a Luzângela. A Luzângela, que eu saiba, tinha progredido de turma. Ela tá aqui ainda, mas enfim. Marcos Vinícius. Eu. Matheus dos Santos.
Maxwell, O Max tá presente, ele só não consegue falar. Natália, Eu. Rafaele, Eu. Rossana, Não veio hoje. Sara, Aqui. Tainá, Acho que não veio hoje também. e Wesley. Progrediu de turma, que eu saiba. Ok. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Então, estou encerrando a gravação. Assim que receber, eu já publico ela lá. Tá bom, posso sair?